Olá a todos. Já faz algum tempo que eu estou, falando sobre um treinamento e eu resolvi então gravar esse treinamento, fazer esse treinamento de forma online, de forma através de um vídeo, para facilitar, com que todos, tenham esse treinamento. E hoje eu quero falar sobre plano de prevenção de risco ou plano de segurança do paciente. Qual é o objetivo? Identificar e minimizar os riscos que possam comprometer a saúde do paciente. Por exemplo, um paciente acamado, eu identifico que ele tem um risco do quê? De lesão por pressão. O paciente acamado tem um grande risco de lesão por pressão. E o que eu irei fazer? Eu vou minimizar esses riscos, através de cuidados, mudança de decúbito, hidratar a pele desse paciente. Vou utilizar também o colchão pneumático, Então a gente vai falar mais para frente sobre esse tema específico, lesões por pressão, mas é isso que eu proponho com essa apresentação, Esse é o objetivo, identificar risco e minimizar esses riscos, Então esse é um trabalho, fundamental de um cuidador de idoso, um cuidador de forma geral, um cuidador de uma criança, um cuidador de um paciente, quem trabalha no hospital, tem que ter sempre isso em mente, estar atento, identificar risco e minimizar esses riscos, Então o cuidador tem que ter isso, em mente. Bom, vamos lá falar sobre os riscos então. Primeira coisa importante para prevenção é lavagem das mãos. A lavagem das mãos é fundamental, sempre antes e depois de realizar qualquer procedimento. Então, eu vou realizar uma medicação, vou preparar uma medicação, eu lavo minhas mãos, preparo aquela medicação. Após eu ter dado a medicação, administrado a medicação, eu vou lavar minhas mãos novamente, porque eu tive contato com o paciente. Por exemplo, uma troca. Eu sempre vou lavar minhas mãos antes, vou utilizar luvas de procedimento, sempre tem que utilizar luvas de procedimento, e depois eu vou tirar minha luva e vou realizar novamente a lavagem das mãos. A lavagem das mãos é fundamental, é importante, a gente tem que criar esse hábito de lavar as mãos antes e depois de realizar qualquer procedimento. E como eu já disse sobre a luva, a gente precisa ter o hábito de usar alguns EPIs, E o que seria? A luva de procedimento, EPIs, equipamentos de proteções individuais, Por exemplo, a luva serve para proteger, Às vezes você vai dar um banho para não ter contato com as fezes, não ter contato às vezes com o sangue, por exemplo, um curativo. Então as luvas protegem quem? O cuidador. Protege quem está cuidando, e tem que ser utilizado as luvas, Eu sempre falo, estejam atentos, se estiver acabando as luvas, avise a família para que ela possa estar comprando, ou me avise também que eu posso estar comprando e passo para a família. Então o uso da luva é fundamental na hora das trocas, na hora do banho. Tem cuidador que fala, não preciso de luva, precisa sim, Sempre quando for realizar banho, troca de fralda, higiene íntima, curativos, tem que utilizar luva, certo? Não tem essa de não precisa, tem que utilizar. E a máscara descartável. A máscara é importante, principalmente quando o paciente estiver apresentando sintomas gripais, para que o cuidador também não fique doente. Porque imagina, o paciente já está doente, aí o cuidador fica doente. Aí vai faltar um cuidador, aí geralmente esse cuidador vai passar a gripe para outras pessoas. Então a gente vai prevenir isso como? Utilizando máscaras descartáveis, E algo importante é que não precisa utilizar a máscara durante todo o dia, mas somente quando tiver um contato próximo com o paciente. Mas se o paciente está lá, do outro lado, e você está aqui, vocês podem conversar sem a máscara. Mas aí você vai até lá, vai, por exemplo, levar esse paciente para o banheiro, dar o banho nesse paciente. Aí sim, eu vou utilizar a máscara. Isso serve também quando o cuidador estiver apresentando sintomas gripais. Às vezes o cuidador está bem, ele está disposto, mas ele está com alguns sintomas. Então utilize a máscara.
né, para que a gente também possa, né, preservar a saúde desse paciente. E sempre me informe, né, se estiver apresentando sintomas gripais, me informe com antecedência. E volto a dizer, use a máscara, tá bom? A máscara é uma segurança, tanto para o cuidador quanto para o paciente. Bom, dando continuidade, vamos falar agora sobre as lesões por pressão e assaduras, né? Recentemente eu postei um vídeo no meu Facebook, né? Se alguém não tem o meu Facebook, procura lá, manda mensagem para mim que eu mando o link. E eu falei um pouco sobre lesão por pressão. Para quem não sabe o que é lesão por pressão, é o que muitas pessoas chamam de escaras, né? Eu acho que esse nome é mais familiar. Só que escara é um nome errado de ser falado, né? A forma correta, a forma bonita, né? Vocês que, né, trabalham como cuidador de idosos, né, vocês têm que aprender a falar de forma correta. É lesão por pressão, que é como essa lesão ocorre. Ela surge por meio de uma pressão constante, né? Por falta de estar movimentando esse paciente. Ele fica muito tempo na mesma posição, né? Ele está lá deitado numa mesma posição por muito tempo. O osso fica pressionando, né? Pressionando a pele, né, contra o colchão, e essa pressão faz com que, né, tenha uma dificuldade de circulação, né? O sangue não circula direito naquela região. E sem uma circulação adequada, falta o que? Oxigênio, porque o sangue leva oxigênio. E sem oxigênio, né, as células daquela região morrem, né? Aí forma uma lesão por pressão. Então, basicamente, resumindo, é isso, uma lesão por pressão. E a assadura, né? DAI é um nome bonito que é falado, que é dermatite associado à incontinência. Né, uma nova nomenclatura, DAI, dermatite associada à incontinência, né, mas é a mesma coisa, assadura. A assadura, né, está muito relacionado, né, principalmente com o uso de fralda, principalmente pacientes que têm esse problema de incontinência. Incontinência é quando o paciente ele não consegue segurar, né, ter controle, né, da diurese, da micção, né, do xixi e nem das fezes. Ele não tem controle. Não é que nem a gente, eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu estou apertado. A gente tem esse controle. A gente tem um esfíncter, a gente consegue controlar, a gente vai ao banheiro. Mas já tem pacientes que não têm o controle, do esfíncter e por isso eles, acabam urinando sem controle, acabam evacuando. Então, os pacientes que têm mais problema com lesão por pressão e assadura são pacientes acamados, restritos ao leito. E é muito importante, então, para prevenir, principalmente lesão por pressão, a mudança de decúbito, ou seja, movimentar esse paciente, mudar a posição desse paciente. Se esse paciente está de decúbito dorsal, deitado de costa, de barriga para cima, ele vai ficar 2 horas assim. Depois eu vou mudar, vou lateralizar esse paciente, vou mudar o decúbito desse paciente. Ao mesmo tempo eu falar, vou mudar a posição desse paciente. E vou deixar ele nessa posição por mais 2 horas. E eu vou revezando essas mudanças, de posição. 1 hora, 2 horas eu deixo, decúbito, dorsal, com a barriga para cima. Depois eu deixo de lado, volto de barriga para cima, coloco do outro lado. E sempre também protegendo com travesseiros, com cobertores, para que seja também confortável para o paciente. Os joelhos também, importante deixar um travesseiro entre os joelhos, para não ficar um joelho com o outro, porque também pode causar uma lesão se ficar os 2 joelhos. A gente protege o calcanhar também, quando o paciente está de decúbito, dorsal, de barriga para cima, a gente põe um travesseiro embaixo dos calcanhares, os calcanhares ficam, erguidos e não tem contato com o colchão. Então são maneiras da gente prevenir lesão por pressão. Evitar o uso de fralda. Quem trabalha comigo já sabe que fralda a gente vai usar em último caso. Só realmente quando o paciente não tem, controle. É só quando ele tem realmente uma incontinência urinária, uma incontinência fecal. Caso o paciente ele seja orientado, ele tem esse controle, ele fala, eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu preciso usar o papagaio, então eu não vou utilizar a fralda, a não ser à noite,
né, quando o paciente estiver dormindo. Fora isso, a gente vai estar evitando o uso de fralda, tá bom? Bom, manter essa pele, a pele do paciente hidratada com hidratante. Importante eu frisar isso. Óleo de girassol não hidrata, gente. Vamos pensar. Se já misturaram óleo e água, eles não se misturam, né? Então o óleo vai repelir a água. Então não tem como hidratar uma pele se eu passo um óleo na pele desse paciente. Entende? Faz sentido? Então a gente usa o que? Hidratante corporais. Eu sempre falo para a família estar comprando hidratante e a gente mantém essa pele hidratada. Isso é fundamental para a saúde da pele. Secar a pele sem esfregar, né? Geralmente às vezes a gente vai esfregar e acaba lesionando. Então com cuidado, né? Seca esse paciente com cuidado. Região íntima também, sempre com muito cuidado. E sim, tem que manter a pele desse paciente seca, principalmente virilha, região íntima, tem que secar com cuidado, mas manter seco. Axilas, embaixo dos seios, né? Quando o paciente é gordinho, tem as dobrinhas, secar bem e lavar também, né? Tem pessoas que não lavam direito as dobrinhas, tenho que levantar a dobrinha, eu tenho que lavar a dobrinha. O umbigo, nossa, o que eu já vi de paciente com umbigo sujo. Gente, tem que lavar, a gente tem que ser atentos aos detalhes. Um bom cuidador de idoso é atento aos detalhes entre, né, os dedos, tanto das mãos como dos pés. Nossa, quantas vezes eu já vi paciente com a mão suja entre os dedos, cheirando ruim. E o que a gente percebe? Que o cuidador não está fazendo uma higiene adequada, né? Não está trabalhando de forma, né, correta. Então um banho é bem dado aqui, ó. Essa região também é importante estar limpando, porque é uma região que junta sujeira. Então a gente tem que lavar essa região, pescoço, né? Quando o paciente é muito magrinho, tem aquela saboneteira, né? A gente tem que limpar essa região e secar, principalmente, secar muito bem. Entre, né, aqui o ouvido, essa região também costuma, né, juntar, né, sujeira. Então a gente tem que estar atento a isso. Narinas, né, limpar as narinas, né, ouvidos, certo? Bom, quando necessário, uso de fralda, manter fralda sempre limpa e seca e realizar a higiene íntima em cada troca. É muito comum, principalmente quando o paciente só faz xixi, apresenta diurese, tira a fralda e põe uma fralda limpa, mas não faz a higiene. Isso está errado. Tem que ser feito higiene íntima do paciente. Tem que estar tirando a fralda, limpando a região íntima desse paciente. A gente vai falar mais sobre isso no próximo, né, slide. E colocando uma fralda limpa. Secar bem e colocar uma fralda limpa. Certo? E estar atento a sinais de lesões, né? Então o cuidador, ele vê o paciente na hora do banho, na hora das trocas. E nesses momentos são os momentos mais importantes para a gente olhar se existe alguma lesão, algo diferente. E a lesão por pressão, ela começa como uma vermelhidão. Você aperta essa lesão, esse vermelhidão, e não fica branco. Normalmente a gente pressiona, fica branco, né? Aí volta a coloração normal. Mas quando é uma lesão por pressão estágio 1, vai estar vermelho e a gente vai pressionar e vai continuar vermelho, não vai ficar branco. Então a gente tem que estar atento a todos esses sinais, certo? Bom, então esse é um cuidado preventivo essencial, lesão por pressão em assaduras. Um paciente bem cuidado não deve ter lesão por pressão em assadura. Lesão por pressão em assadura significa falta de cuidado. E a gente não quer isso. A gente quer ser cuidadores bons, cuidadores dedicados e que não deixa com que isso aconteça. Um paciente bem cuidado jamais vai ter uma lesão por pressão, jamais vai ter uma assadura, certo? Bom, vamos para o próximo. Infecção de urina, né? ITU é infecção do trato urinário, é a mesma coisa, infecção de urina. ITU é o nome bonitinho que usam, infecção do trato urinário.
que é algo que está muito relacionado também à fralda, ao uso de fralda. Por isso eu não gosto da fralda. A fralda tem que ser utilizada somente quando necessário, em último caso, certo? Então manter fralda limpa, seca, isso é essencial. Esse negócio, principalmente à noite, né? Os cuidadores noturnos eles são mais preguiçosos. É verdade, querem dormir e acaba deixando o paciente lá com a fralda suja até o outro dia. Gente, não pode acontecer isso. Né? Sempre pensa, se fosse minha mãe, se fosse o meu pai, eu deixaria? Vocês deixariam seu pai, sua mãe com a fralda suja a noite toda? Você, imagine você. Você ficaria? Você gostaria de ficar com uma fralda suja a noite toda? Acho que não, né? Então a gente tem que ter essa empatia com os pacientes, né? Vocês escolheram essa profissão, entendeu? É uma escolha suas, então vocês têm que ter consciência de que se vocês querem trabalhar com pacientes, com pessoas, vocês têm que ter essa empatia, se pôr no lugar dessas pessoas, pensar se fosse um pai, uma mãe, ou alguém que vocês amam, um filho, né? Vocês, a maioria, né, tem filhos, se é um filho, enfim, né? Ou pense em você mesmo, como você gostaria de estar sendo cuidado? Em tudo a gente tem que pensar isso, como eu gostaria de estar sendo cuidado? Não, realizar a higiene íntima de forma correta, isso é importante. Olha essa imagem, olha o jeito certo de limpar, é de frente para trás, principalmente mulher. Eu vou limpar de frente da vagina para trás. O cocô eu nunca limpo do ânus para a vagina. Isso é errado. Sempre da vagina para o ânus. Porque as fezes têm bactérias. Então, quando eu limpo do ânus para a vagina, eu estou levando bactérias para a vagina. Então, sempre nessa direção. Da vagina, né, da região íntima, para o ânus. Né? Sempre do mais limpo para o mais sujo. Nunca do mais sujo para o mais limpo. Né, como vocês estão limpando a casa, vocês não vão limpar o mais limpo para o mais sujo? Né? A lógica é essa. Da mesma forma quando está fazendo uma higiene, sempre do mais limpo para o mais sujo. Sempre a ordem do banho é essa. O ânus é por último, é o que eu vou limpar por último. Jamais vou limpar o ânus e depois vou na região íntima. Ou eu limpar o ânus e vou lavar o cabelo do paciente, está totalmente errado. Tá bom? Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso no próximo slide. Né? Estar atento à coloração e o odor da urina. Né? Às vezes a coloração da urina fica escura, o odor fica um odor fétido, uma urina com cheiro forte. Né? Então são sinais e sintomas que a gente tem que estar atento. Às vezes o paciente fala que está com ardência, com dor aqui no pé da bexiga, na bexiga. Então a gente tem que estar atento e passar essas informações para o seu supervisor. Né, no caso para mim, ou às vezes para outra cuidadora que seja supervisora, tá bom? Então a gente tem que estar atento a esses sinais aqui, ó, dificuldade de urinar, são todos sinais e sintomas de infecção de urina. E claro, a gente vai, né, deduzir que é uma infecção de urina, mas aí a família vai levar esse paciente vai colher exames e aí sim, através de uma avaliação médica, vai ser, né, detectado se tem uma infecção ou não. A gente vai deduzir, a gente não está dizendo, tá com infecção, não, a gente está suspeitando de uma infecção, entendeu? Então é isso que a gente faz, mas a gente evita ao máximo. E como, né, eu falei, caso, né, note alguma coisa diferente, informe ao supervisor. Bom, como eu disse, primeiro os órgãos genitais, depois o ânus. Nunca é o contrário. O ânus sempre é o último. Lembra que o ânus está lá atrás. É o último. Não utiliza pano ou esponja para realizar a higiene do ânus. Apenas água e sabão. Gente, eu já vi cuidador, depois que o paciente evacuou, pegar um pano úmido ou pegar uma esponja e tirar as fezes. Isso é muito nojento. O máximo que vocês podem fazer é usar lenço umedecido, tirar o excesso, porque o lenço umedecido você tira o excesso e aí depois você vai pegar com um esguichinho, né? Vai tirar e com a luva com sabão você vai remover. Por isso você não pode, né, fazer isso, né,
e depois ir num órgão genital, depois no cabelo, sua luva vai estar suja. Se caso você tiver que trocar o paciente antes de dar o banho, às vezes o paciente acamado, ele está evacuado, eu preciso realizar a troca desse paciente, nesse caso sim, eu preciso trocar esse paciente, né, tirar todo o excesso, eu vou fazer uma higiene íntima, né, como eu falei, utilizando o lencinho umedecido, limpar bem, tiro minhas luvas, tiro essas luvas, lavo a minha mão e aí eu vou novamente calçar uma nova luva e dar o banho. Nunca utilize a luva suja para dar banho em paciente. Isso é porquice. Pensem em vocês. Você ia gostar? A pessoa acabou de lavar, né, o seu ânus, né? Você fez cocô, acabou de limpar a sua bunda com a mesma luva, com um cheirinho, vai lá, lava seu cabelo. É nojento isso, gente. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que estar atento a isso. Tá certo? Então nunca utilize pano. Então se for utilizar pano, molha o pano, tira o excesso e joga fora. Esse negócio de ficar lavando pano com fezes, isso é nojento. Certo? Tira o excesso, joga fora. Bom, vamos falar então com mais detalhes do banho. Olha, eu coloquei a ordem aqui. Primeira coisa, cabeça, pescoço, cabelo e rosto. A gente vai começar do mais limpo para o mais sujo. Então passa um sabãozinho no rosto, tira as remelas. Nossa, é muito comum ver paciente com remela. Gente, isso é feio, né? Chega lá o paciente todo com remela, mostra que o cuidador não está trabalhando corretamente. Então tira as remelas. Só uma dica, quando eu tiro as remelas, eu molho uma gaze, né, com água ou com soro fisiológico de fora, de dentro para fora. Eu passo devagarzinho, é sensível aqui, então eu tiro devagar, de dentro para fora. Dentro para fora e jogo essa gaze, pego outra gaze de dentro para fora. De dentro para fora, tá bom? Bom, então eu vou lavar o rosto, vou lavar o cabelo desse paciente. Gente, tem que lavar o cabelo do paciente, tá bom? É nojento deixar, principalmente mulher, deixar o paciente com o cabelo sujo e secar. Tem que deixar o cabelo bem seco. Tá bom? Tem que estar atento com isso. Então, beleza, eu lavei o cabelo, lavei o rosto do paciente, tá tudo bem? Eu vou no tronco e nos membros superiores, né? Os braços, né? Então, eu vou lavar a mão desse paciente. Lembra do mais limpo para o mais sujo? Eu lavo bem as mãos, depois eu subo, lavo as axilas, certo? E aí, depois que eu lavei, né, os braços, eu lavo, né, o tronco primeiro, depois as mãos, o braço, as axilas. Eu descarto essa compressa e pego compressa limpa. Nesse caso, pode ser compressa quando é um paciente acamado, né, que você vai reutilizar, mas aí eu pego uma que já esteja limpa, porque eu passei na axila, entendeu? Mas quando é no chuveiro, é só lavar bem. Passa sabão na mão, eu lavo bem a axila do paciente, perfeito. Mulheres, embaixo da mama, não pode esquecer. Então, limpei bem essa parte do tronco, do braço, das mãos. Lembra sempre, né? As unhas, tem que limpar as mãos do paciente, tá bom? Eu vejo muito paciente, às vezes, com a mão suja, né? Então, tem que limpar. Vai juntando sujeira na mão do paciente, uma coisinha branca. Então, limpa bem as mãos dos pacientes. Não custa nada. Membros inferiores. Então, depois que eu limpei cabeça, cabelo, o rosto, o tronco, os braços, eu não vou na região genital, eu vou nos membros inferiores, né? Eu vou lavar os pés da mesma forma, entre os dedos, né? Lavo bem os pés, lavo a perna do paciente, lavo bem, sabão, e agora sim, eu vou nos órgãos genitais. Ponto, já tá limpa a cabeça, os braços, tudo, e por último, os órgãos genitais, né? Eu vou então limpar, né, a vagina, o pênis, tem que ser, o pênis você tem que expor a glande, né, a cabeça do pênis, você tem que tirar aquela pelinha, chama prepúcio. Vai ter uma próxima imagem explicando melhor isso. Então você arregaça mesmo aquela pelinha, claro, com cuidado, e limpa a cabeça do pênis. Né? A gente sabe quando não limpa a cabeça do pênis, sabe como? Junta, né? A gente fala, o povo fala sebinho, né? Uma coisinha branca, se chama esmegma. Junta aquilo, acumula, aquilo causa mau cheiro, causa infecção. Então a gente tem que limpar bem, passar sabão, né? Tem que deixar bem limpinho. As mulheres também, a gente vai afastar os grandes lábios, os pequenos lábios, também junto o sebinho aqui,
Então a gente tem que limpar, sempre com cuidado, água e sabão, tá bom? E é só a parte externa da vulva, né, da vagina. Da vagina é a externa da vulva, do órgão genital. A vagina é o orifício. A gente não limpa o orifício genital da vagina com água e sabão, né? Porque tem um pH, né? Às vezes esse sabão pode alterar, então a gente só passa uma água. Também é importante observar se não tem nenhuma secreção, principalmente nas mulheres, né? Para ver se tem uma candidíase, enfim. É sempre bom estar atento a isso, tá bom? Então, beleza, eu limpei os órgãos genitais, tirei o sabão, tá tudo em ordem. Ah, outra coisa, em relação aos pelos. Por favor, né? Mantém sem pelos, é mais higiênico. Eu acho muito melhor. O pelo é um pouco anti-higiênico. Então, evitem deixar o órgão genital com muitos pelos. Região anal, por último. Lembra que eu falei região anal? É o último. E aí, como eu vou limpar a região anal? O paciente está lá sentado na cadeira de banho. Eu vou passar o sabão na minha mão, e aí eu vou esfregar lá bem, e com o chuveirinho eu vou tirando excesso. Acabou, saiu, limpo bem, certifico realmente que não está sujo, e depois secar bem as mãos e pés, tem que secar, senão dá frieira, né, principalmente no pé, e região íntima, tem que secar, gente. Secar é importante. Bom, como eu tinha falado da imagem, né, olha aqui, ó, eu exponho a glande, né, a cabeça do pênis, né, eu exponho, eu puxo aquela pele que cobre a cabeça do pênis, o prepúcio, limpo aquela região, né, limpo o escroto, a região escrotal também com cuidado, né, o escroto é sensível, né, o escroto é o saco, né, fica os testículos, as bolas lá, é sensível, gente, dói, então tem que ter muito cuidado, né, escroto é sensível. Então, água e sabão só, enxuga e seca, só isso. Mesma coisa as mulheres, lembra que eu falei? Eu vou o quê? Afastar os grandes e pequenos lábios e vou fazer uma higiene íntima. Mesma coisa, água e depois seco. Gente, isso aqui tem que ser feito, tá certo? Bom, risco de queda. Esse é um dos maiores problemas, principalmente com idosos, né? O idoso às vezes não deambula, né, adequadamente, arrasta o pé, né, tem uma marcha diferente de um jovem. Então tem que ter muito cuidado, principalmente quando o paciente ele deambula, anda com porretinho, com andador, tem que ficar de olho. Às vezes ele anda sem nada, mas anda, você vê que ele está encurvado, tem que ficar atento. O risco de queda com pacientes assim é muito grande. Então, cuidado com degraus, tem que estar atento aos degraus, tapete. Tapete a gente tira, não tem que ter tapete em casa, tapete é perigosíssimo. Se tem idoso, não tem tapete, tapete idoso não combina, perfeito? Então, se tem um tapete, vocês tiram. Calçado, o tipo de sapato, um sapato confortável que não seja apertado, isso pode também favorecer a queda. Piso molhado, o piso por si só já é perigoso, mas o piso molhado, então, tem que estar atento a isso. Chão liso, como eu falei, o piso molhado ou o próprio piso, é perigoso para o idoso, por isso tem muita queda em banheiro, porque o que acontece com o banheiro? Ele fica molhado, o banheiro é o que? Azulejo, é liso, então, por isso tem muita queda em banheiro, tem que estar muito atento com isso. E as transferências, da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, da cadeira para a cadeira de banho ou por um vaso sanitário, tem que tomar cuidado. Esse momento é onde o cuidador tem que ter confiança do que está fazendo, gente. Tem que ter muito cuidado com transferência do paciente, senão isso pode às vezes causar uma queda. E a gente não quer queda. Até hoje nunca aconteceu queda. Aconteceu do paciente ter que ser colocado no chão, às vezes o cuidador não aguentou segurar esse paciente, provavelmente um paciente um pouco mais obeso. Eu coloco o paciente no chão e chamo por ajuda. Então, se eu não tenho confiança, eu não faço. Eu peço ajuda. Então, se eu não tenho segurança do que eu estou fazendo, eu não faço. Peço ajuda. E caso o paciente sofra alguma queda, ou então o contexto que eu falei, a gente vai chamar por ajuda, bombeiro 93, se não tiver GAT,
As casas que tem GAT, chama o GAT. Mas se não, chama o bombeiro 193. O bombeiro vem e ajuda. E se for uma queda, chama o bombeiro. E avisa a família depois. E me informe também. Mas se for algo que, eu coloquei o paciente no chão, tá tudo bem, não bateu a cabeça, me avisa. Eu vou até lá. Né? Já aconteceu muito isso, né? De eu ir na casa, ajudar a cuidadora a tirar o paciente do chão, colocar na cadeira. Né? Se eu não aguentar, né? A gente chama o bombeiro, chama alguém da família. Mas sempre, né? Informe, né? O seu supervisor, sempre. E como eu falei também, né? A gente utiliza, né? Meios para facilitar, né? E agora temos os guinchos, né? E o guincho facilita bastante. Ainda a gente não está utilizando em nenhum paciente, né? Eu já indiquei também para um paciente, mas ainda as cuidadoras falam que está de boa. Mas quando precisar, agora tem os guinchos. E eu vou mostrar como usa, é muito mais fácil. Você tira o paciente da cama, põe na cadeira, é muito tranquilo, é muito seguro, tá bom? Então às vezes o paciente é muito obeso, né? Não tem como a cuidadora estar fazendo força, o paciente não anda. Então eu vou utilizar o guincho, tá certo? Então, em breve, né, vocês vão ter treinamento de como estar utilizando o guincho, né, caso vocês tenham essa necessidade de estar utilizando o guincho. Bom, gente, eu falo rápido, caso tiverem dúvidas, depois podem estar mandando para mim. Bom, broncoaspiração e pneumonia. Isso aqui é algo muito problemático também, acontece bastante. Principalmente quando o paciente faz uso de sonda nasointeral, sonda para alimentação. Né? Então, nunca dê líquido, alimentos, medicamentos com o paciente deitado. Nunca. A gente nunca dá nada para um paciente deitado, porque o risco de broncoaspiração é muito grande. E a broncoaspiração leva a pneumonia. O que é uma broncoaspiração para vocês entenderem? A broncoaspiração é o engasgo. Né? Quando o paciente broncoaspira, ele engasgou, ou seja, foi alimento, foi líquido lá para o pulmão. Né? Quando a gente fala que foi para o buraco errado, foi lá para o pulmão. E foi pouca coisa, o paciente tossiu, mas quando isso é recorrente, com frequência, né? Esse alimento, esse líquido lá no pulmão pode levar a uma pneumonia. Por isso idoso, né, acaba tendo muita pneumonia. Às vezes o idoso come com dificuldade e engasga, né? Broncoaspira. Come de novo, broncoaspira. Frequentemente ele engasga. E aí não dão atenção a isso. E isso futuramente pode levar a um quadro de pneumonia. Então tem que estar muito atento a isso. Se começou a dar comida para o paciente, começou a tossir, engasgar, acabou, parou. Espera ele melhorar. Se ele está tossindo, tudo bem. Tá bom? É o engasgo parcial que a gente fala, é quando ele tosse, o próprio organismo, o próprio corpo, né, expele aquele líquido, aquele pouco alimento que foi para o buraco errado. Deixa o paciente tossir, passou, melhorou, dá a comida novamente. Mas se ele voltou a broncoaspirar, né, a engasgar, parou. Informa o supervisor, a gente vai ver o que a gente faz, tá bom? Então, muita atenção na alimentação do paciente. Nunca paciente deitado, né, dá alimento. Sempre a gente tem que fazer isso com ele sentado e se for acamado, esperar pelo menos 40 minutos, né, para ele poder deitar. Ou às vezes é um paciente que não é acamado, mas ele come e quer deitar, né, idoso é assim. Então calma, espera 40 minutos, 1 hora, espera. E aí depois sim, vamos deitar ele, tá bom? Mas fica atento à tosse, à falta de ar. Então a alimentação tem que ser algo com cuidado. Parece simples, mas não é. O idoso não é igual um jovem. O idoso tem dificuldades. E, gente, a gente sempre vai incentivar o paciente a comer sozinho. Tá? A gente não pode dar na boquinha. A não ser em casos que não tem o que fazer. Mas sempre a gente incentiva o paciente a pegar a colher, a pegar a comida, a levar na boca. A gente pode ajudar, claro. E claro, não vou ser ele não está conseguindo, eu não vou dar comida. O senhor não vai comer porque o senhor não está comendo. Não, gente, a gente tem que dar alimento para esse paciente, tá bom? Bom, então durante as dietas, né, estejam atentos a que eu falei, as tosse, engasgo, falta de ar. E caso, né, o paciente apresente esses sintomas, me informe, me avise, tá bom? E se for algo mais grave, chame imediatamente o corpo de bombeiro ou o GAT, tá bom? Bom, vamos lá no próximo. Prevenção de desnutrição e desidratação. Calorzão, ó.
desidratação, desnutrição, que é quando o paciente não come direito. Desnutrição está relacionada a vitaminas, né? A falta de nutriente, né? Não está comendo direito. E desidratação é líquido. Então a gente tem que ter, né, atenção com a alimentação do paciente. O paciente tem que comer bem. Então essa é outra coisa que o cuidador tem cuidador que fala, mas ele não quis, ele não quer água. Eu falo, quer água, seu João? Ele fala que não, eu não dou. Gente, tá errado, você tem que incentivar. Não, João, vamos beber, né? Bebe um pouquinho. O cuidador tem que incentivar o paciente. Né? Às vezes o paciente não vai querer beber água. Se você fala, quer beber água? Não, não quero, tá bom. Aí fica o dia inteiro sem dar água pro paciente. Aí fala, eu não dei porque ele não quis. Gente, não é assim. O cuidador tem que ter jeito. Tem que falar, não, seu João, vamos beber água, é importante. Dar água para esse paciente, né, em 2 horas, mas esse paciente tem que beber água, tem que ingerir líquido. Mesma coisa com alimento, tem que comer. Se o paciente não está comendo adequadamente, esse paciente vai ficar doente. Se o paciente não está bebendo água adequadamente, esse paciente vai ficar doente. E a gente não quer que o paciente fique doente, né? A gente vai prevenir desnutrição e desidratação. Qual que é o propósito desse treinamento? Prevenir diversas coisas. E a desnutrição e a desidratação é uma coisa importante que a gente tem que prevenir, principalmente idoso. Idoso sofre muito com desnutrição e desidratação. Então a gente tem que estar atento com isso. E o cuidador tem uma grande responsabilidade. Se você ofereceu, ele não quis, informe então o seu supervisor. Né? Fala, ele não quer comer de jeito nenhum. E sempre relate isso. O relatório é fundamental, porque é ali que a gente vai acompanhar. A partir do dia tal ele não quis comer mais. Né? Tal dia ele não conseguia comer. Né? Então a gente vai ter um acompanhamento. A gente vai ter uma noção do problema. E aí a família vai buscar um tratamento, né? Vai levar esse paciente para o médico. Se for necessário, esse paciente será hidratado, né? Ele vai tomar soro, né? Vai ser passado alguma medicação, né? Para ajudar nessa falta de vitamina. Então, isso é com a família, né? Isso é com o médico, mas os cuidadores têm que estar atentos. O cuidador tem que estar lá com a anteninha. Ele não está bem, não está conseguindo comer. Ele não está bebendo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou informar o meu supervisor e o meu supervisor vai informar a família. No caso eu. Me informa e eu falo com a família, é o seguinte, fulano não está comendo direito, fulano está assim, leva para o médico, tem que ir para o médico, tem que ter uma avaliação médica. Aí sim o médico vai fazer uma avaliação, vai colher exames e aí vai saber o que realmente esse idoso tem e o que ele vai precisar. Aí vai ter o tratamento, certo? Entendidos? Incentivar o paciente a comer e beber. E claro, gente, deixa eu repetir isso, comida saudável. Esse negócio de ficar dando chocolate, né, doce para paciente, refrigerante, beleza, eu entendo, tem família que libera, beleza. Né, às vezes é muito idoso, tudo bem. Mas, gente, vamos se esforçar para dar uma alimentação saudável, água, né, para o paciente. Claro, a gente não vai tirar, né, um docinho do paciente, um refrigerante. Tem paciente que gosta de coca, né, a gente sabe, de guaraná, né, e a gente entende. Mas tem que, né, não ser só aquilo, tem que ter um equilíbrio. Bora para o próximo, medicamentos. Bom, outra coisa que a gente tem que estar atento, o cuidador tem que estar atento. E eu fico muito chateado quando eu vejo um cuidador que cuida apenas de um paciente esquecer de dar medicação ou não dar medicação. Isso para mim significa desleixo. Um único paciente, o cuidador não conseguir medicar de forma correta, é desleixo do cuidador. É preguiça, não tem outra explicação. Né? É algo fácil. Né? Você tem um único paciente. Gente, em clínicas, em hospitais, né, a gente faz isso, prepara a medicação e administra a medicação para vários pacientes. Para um único paciente, gente, não pode ter erro. Nem para vários, mas para um único paciente isso é inadmissível. Então sempre eu vou conferir o remédio antes de dar, né? Então eu tenho que dar um losartana. Eu não chego, pego um comprimido, toma aí o losartana. Não, calma aí. Deixa eu ler aqui, losartana, na caixa é losartana. E é losartana que eu vou dar agora? É losartana. Então agora eu vou dar o losartana, eu confiro. Pego o remédio, separo. Tem que ter atenção.
Por isso, nos grupos tem que mandar foto do remédio, porque já tive problemas com isso, né? Do cuidador, né? Não conferir, acabar dando o remédio que não deveria dar. Então, vai dar a medicação, manda foto lá da medicação. Porque às vezes também esquece, tem que ter o horário certo. É 2 horas o remédio? É às 2 horas. É de manhã? É de manhã. E tem que ser dado. Quantidade correta. A quantidade está relacionada tanto à falta e ao dar a mais. Então, se eu não dou o remédio, vai fazer falta para o paciente. Se eu dou a mais, vai prejudicar. Então, a gente tem que estar muito atento a essa quantidade. É um comprimido de manhã? É um comprimido de manhã. É um comprimido à noite? É um comprimido à noite. É meio comprimido? Às vezes tem que estar atento com isso. Está lá escrito meio, aí eu dou 1. Não é meio, eu tenho que cortar esse comprimido ao meio. E aí, às vezes, quando toma meio comprimido, geralmente vai tomar 2 vezes. Eu guardo aquela metade para dar no outro horário. Então, esteja atento a esses detalhes. É meio comprimido? É 1 comprimido? É 2 comprimidos? É sublingual? Põe embaixo da língua? Tem que estar atento a esses detalhes. Eu sempre vou deixar escrito isso. Então, confira a medicação, dê a quantidade correta, o horário certo, principalmente antibiótico. Antibiótico tem que seguir o horário certo. É em 8 em 8 horas? Em 8 em 8 horas. Em 12 em 12 horas? Em 12 em 12 horas. Sempre manter o horário. Em 12 em 12 horas, ele tomou 8 da manhã, vai tomar 8 da noite, às 20 horas. 8 da manhã, às 20 horas. Tem que ser assim, né? Principalmente antibiótico. E claro, todas as outras medicações. Via certa, então, se é na boca, se é sublingual, subcutâneo, no caso das insulina, gente, tem que ser atento a isso, né? Medicação é algo sério. Se a gente dá a medicação de forma errada, isso pode prejudicar muito a saúde do paciente. E claro, o paciente certo. Neste caso, é o único paciente. Tem caso que tem 2 pacientes, beleza. Por que paciente certo? Às vezes eu vou dar a medicação do João, mas aí eu dou a medicação do João para Dona Conceição. Puta merda. Que não era da Dona Conceição. Então eu vou conferir. É o paciente certo? O losartano é do João ou é da Maria? Não, o losartano é do João, então eu vou dar para o João. Então, isso é geralmente em hospital, em clínica, ou quando tem mais de um paciente. Tem casos que tem 2 pacientes, né? Mas normalmente é 1 paciente. É raríssimo quando for 2 pacientes. Eu evito ao máximo. Só quando não tem como, aí tudo bem, né? Principalmente casal, né? Casal de idoso, aí é 2 pacientes. Então tem que estar atento a isso. Gente, medicação é sério. Volto a repetir, né? Cometer erros com isso aqui é incompetência, tá bom? Tem que estar atento, tem que dar. E eu fico de olho, as casas têm câmeras. Então cuidado com isso. Colírio, né? Colírio tem que ser dado colírio. Tem que pingar 2 colírios em cada olho, 2 colírios em cada olho. Não tenha pressa, gente. Vocês não vão tirar o pai da forca. Faz paciente para trás, pinga 1, pinga outro. Porque às vezes eu já vi o cuidador pingando, pinga aqui, ó, pinga aqui. E o colírio é no olho, não é na pele do paciente, não é na cara do paciente. Então, gente, atenção. Empatia. De novo eu volto a falar. Empatia. Cuide do paciente como se fosse um parente seu. Cuide do paciente como se fosse você. Como você que quer ser cuidado um dia se for preciso. Então, tenha empatia. Medique de forma correta. A gente não quer prejudicar a saúde desse paciente. Pelo contrário, a gente quer que esse paciente esteja bem cuidado. Qualidade de vida. Bom, último slide, está acabando. Bom, último slide é a atenção para esses sinais e sintomas que eu vou falar. Febre. Febre não é normal. Se o paciente está com febre, isso significa que tem algum problema, uma infecção. Então, a temperatura normal é de 35 a 37,5, né? 37,5. Tá normal, tá bom? Febre, né? Febril, acima de 37,5, 37,5, 37,6 é febril. É um alerta, ó, atento. Ficar atento com esse paciente. Opa, esse paciente ele tá, né, querendo ficar com febre. E febre é a partir de 37,8. Neste caso, claro, né, vai ter às vezes uma prescrição de dipirona, paracetamol, tem que estar atento, sempre com prescrição médica, a gente nunca vai medicar paciente sem uma prescrição médica. Se o paciente está com febre, não tem nenhum remédio
para febre, vai ser informada a família, esse paciente será levado para um hospital e tem que ser levado. O paciente com febre tem que ser avaliado por que ele está com febre. A febre é um sinal, a febre está me mostrando que tem algum problema ali. Então esse paciente tem que ir o mais rápido possível ter uma avaliação médica. A gente está falando do idoso é sensível. Aí, claro, vai ser colhido o exame e aí começa o tratamento. Aí a gente nunca, né, vai deixar esse idoso com febre, né, sem uma orientação médica, sem uma consulta médica. E o que a gente pode usar? Banho morno, compressas mornas, são formas naturais, principalmente quando o paciente estiver febril. Eu não vou medicar ele, eu vou usar uma compressa, eu vou acompanhar essa temperatura para ver se ela está baixando. Eu fiz as compressas e começou a subir 37,6, 7, e aí sim eu vou então, né, entrar com a medicação. Mas o paciente apresentou febre, primeira coisa, informe o seu supervisor vai informar a família e orientando para esse paciente estar sendo avaliado por médico, ou se tem GAT, né? Algumas casas tem um GAT, chama o GAT, teve febre, chama o GAT, tem GAT, chama o GAT vai lá, avalia e passa as orientações. Outro problema, falta de ar. A falta de ar é algo muito importante que a gente tem que estar atento. Então, algumas casas têm o oxímetro, que é aquele aparelhinho que a gente coloca aqui. Menor de 94% a gente tem que, tem problema aí, tem que ficar de olho. A não ser que é um paciente que fume, a não ser que é um paciente que tem uma dificuldade já respiratória, né, um problema crônico, né, aí tudo bem. Mas fora isso, né, a saturação não pode ser menor que 94. Principalmente menor que 90. Menor que 90, a gente aí liga a luz vermelha, tem que procurar ajuda. Mas agora eu quero falar algo importante. O aparelho, né, o oxímetro, ele acaba enganando bastante. Principalmente, né, quando o paciente está com a mão fria, né, ele não lê direito. Ou às vezes eu coloco com pressa, afobado, e coloco lá 2 segundos, tá lá 80. Ai, nossa, tá 80. Calma, gente, deixa um minutinho lá. Deixa o aparelho ler, deixa o aparelho funcionar, raciocinar ali, pô. Pô, nem a gente é tão rápido. Põe o aparelho no dedo, calma. Espera o negócio, né, ler com calma. Ficou 1 minuto lá, beleza, 97. Às vezes vai ficar variando, 97, 98. Mas dê tempo ao aparelho. Pilha fraca, tem que ficar atento com uma pilha fraca. E esmalte, no caso das mulheres. O esmalte dificulta a leitura, é um laser, né? Então vai dificultar essa leitura. E saturação baixa tem que estar associada à falta de ar. É impossível um paciente estar com uma saturação baixa e estar lá, tô bem, sorrindo. Não. Saturação baixa tem que estar associada com falta de ar. Às vezes o paciente está com a saturação baixa por uma questão de problema do oxímetro, mas ele não está com falta de ar. Então, às vezes, ele não tem problema. É o oxímetro. Então, esteja atento com isso. Quando você for avaliar o paciente, tem que avaliar ele por tudo, né? Tem que avaliar o todo do paciente. A saturação está baixa, mas como está esse paciente? E outra, eu só vou ver saturação se eu tenho uma falta de ar. Se não tem falta de ar, para que eu vou ver saturação? Não tem porquê. A não ser quando a família pede, né, para ver lá os batimentos cardíacos, né? O pulso do paciente, que o aparelho lê o pulso. Aí, nesse caso, tudo bem, eu vou pôr lá a saturação. Mas, gente, se não está com falta de ar, se o paciente está bem, não tem que ver saturação, tá bom? Falta de ar é falta de ar. Respirando assim, né? Ou fala que está com dificuldade respiratória. Falta de ar é um sinal que a gente tem que estar atento, né? Se ele está realmente se queixando muito de falta de ar, eu vou chamar o GAT, se eu tiver o GAT, avisar o seu supervisor, né? Eu vou, né, imediatamente nessa casa. Se for algo sério, né, eu chamo o GAT ou então informo a família. Se não tiver GAT, chamo o bombeiro para encaminhar esse paciente para o hospital para ele ter uma avaliação médica, tá bom? A gente sempre vai identificar, né? Por isso a gente tem que ter atenção aos sinais, porque se tiver algum desses sinais, quem realmente vai tratar, diagnosticar é um médico. Não é nosso serviço é estar atento. Opa, tem coisa estranha aí, então o médico é quem vai avaliar esse paciente e passar o tratamento. Outros sinais importantes que é a sonolência, o paciente mole, o paciente é bem, mas ele está mole hoje, dormindo o dia inteiro, isso é preocupante. Pele fria, pegajosa, sabe, suando frio, preocupante, principalmente o paciente que faz uso de insulina.
tem que estar muito atento. Se não está com uma hipoglicemia, né, então tem que fazer um destro. Está com sintomas assim? Faz um destro. Se é um paciente que faz uso de insulina, é diabético, faz um destro, tá bom? Palidez, né? Palidez é quando os lábios ficam brancos, a pele fica branca, o paciente fica pálido, sem cor, sabe? Sem coloração. A gente tem essa coloração meio arrosada, né? Vermelho, né? Isso é um paciente corado, os lábios avermelhados, né? Então a gente tem que estar atento a esses sinais, são sinais preocupantes, esses sinais aqui, sonolência, pele fria, palidez, principalmente paciente que faz uso de insulina, tem que estar muito atento com isso. E como eu falei em todos, qualquer um desses sinais, avise o seu supervisor. Se você vê que o sinal é algo grave, né, você vê que, opa, não está legal, chama o GAT ou chama o bombeiro, né, chame por ajuda. Voltando rapidinho à falta de ar, se esse paciente está deitado, eu vou tentar elevar esse paciente. Se ele tem a cama, eu vou elevar a cabeceira desse paciente. Se ele está numa cama normal, eu vou pôr travesseiros. Para quê? Para eu tentar melhorar a respiração, a ventilação desse paciente. Tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que pode parecer muitas informações, mas essas informações são importantíssimas para um bom cuidado, né? Então a gente tem que dar atenção para identificar, né, possíveis, né, perigos, possíveis riscos ao esse paciente e, né, prevenir esses riscos, né? Estar atento para a gente não deixar com que, né, problemas aconteçam, com que coisas pequenas se tornem coisas graves. Então essa é a função do cuidador. Né? Além de estar lá com o paciente, dando suporte psicológico, né? Fazendo companhia, que o cuidador faz muito bem isso, tem que estar atento a tudo isso. Né? Você é que está lá 24 horas com o paciente. Eu falo 24 horas porque tem o cuidador do dia, da noite. Então você está vendo esse paciente. Às vezes você conhece mais o paciente do que a própria família. Né? Porque a família não está lá, às vezes a família está trabalhando, né? Está fazendo as coisas dela. Então é você o responsável para estar atento com todas essas coisas que foram ditas. Bom, gente, deixa eu ver se tem um próximo slide. Não tem, né? Mas obrigado aí pela atenção, por terem dedicado esse tempo para assistir, né, essa pequena apresentação, esse pequeno treinamento. É algo simples, mas é algo de coração, né? Porque eu me preocupo muito, né, com a qualidade do cuidado desse paciente. Né? A gente tem que ter um cuidado de qualidade. É o que a gente chama de qualidade de vida, né? Dar realmente um cuidado a esse paciente de excelência, né? Como eu já falei, volto a dizer, pensa que é um pai, você vai contratar um cuidador para o seu pai, para sua mãe, você vai querer um melhor cuidador, né? Você vai querer realmente alguém que esteja atento. Eu falo porque eu já passei isso com a minha mãe, né? Eu precisei de cuidadora lá com a minha mãe, né? E foi uma cuidadora excelente, que cuidou da minha mãe, que a minha mãe gostava, sentia falta dela, e aquilo me fez sentir seguro. Então as famílias querem sentir essa segurança com vocês, né? Vocês é importante para o paciente, mas também importante para a família, porque a família está às vezes desamparada. Então vocês dá conforto a essas famílias. Pensam nisso, né? Vocês que possuem alguma religião, independente de religião, né? Pensa só que trabalho bonito. É um trabalho de caridade, um trabalho de doação. Você ajuda outra pessoa, um outro ser humano. Lembra que todo mundo envelhece. A gente não sabe o dia da manhã. Né? Então sempre pensa, eu vou cuidar de alguém como eu quero um dia ser cuidado se eu precisar. Gente, é isso. Um forte abraço a vocês, um prazer imenso. Por favor, se tiverem dúvidas, né, qualquer coisa, não tenham vergonha ou receio de falar comigo, me mandem mensagem no meu privado, porque eu quero realmente que vocês sintam segurança. Então, Marco, estou com dificuldade disso, me fala, eu vou lá na casa, eu ajudo vocês. Se ajudem, tem cuidadoras que têm mais tempo, têm mais prática, então tenham esse auxílio, sejam, né, amigas uma da outra e ajude uma outra. Ninguém é sabidão, ninguém sabe tudo. Né? E se eu sei tudo, eu tenho o dever de ensinar, de ajudar aquela pessoa que está aprendendo, que tem alguma dificuldade. É assim que a gente cresce na vida, tá bom? Bom, um prazer e até o próximo treinamento.